Eu cansei de ouvir as pessoas falando que na minha cidade não tem bons vendedores, sempre que chegam na minha empresa eles não conseguem performar, ficam um pouco tempo e saem. Eu vou trazer para você os principais pilares para você conseguir contratar bons vendedores dentro do seu negócio. Então, como contratar um bom time de vendas? Como você vai ter um time que vai performar? Obviamente que a performance de um colaborador não tem muito a ver 100% com a contratação. A contratação é parte importante, mas a outra parte primordial é a cultura que você estabelece dentro da sua empresa. São os valores que a sua empresa segue todos os dias. Não vai adiantar muita coisa se você contrata um excelente profissional, a cultura da sua empresa é viciada, esse profissional entra, ele não vai se enquadrar no teu processo. De outra forma, você pode ter uma cultura muito bem estabelecida e você contrata errado, não vai adiantar também absolutamente nada. E é por isso que nós vamos falar um pouco sobre a parte de contratação de equipe, porque é uma parte muito importante. Eu sei que muitas pessoas pecam nesse ponto. Eu quero trazer isso para você na prática, para você não errar quando você contratar um time de vendas. O primeiro pilar da contratação de um time de vendas é organizar o processo. Muitas pessoas vão para o campo de batalha, vão para o processo seletivo sem ao menos ter o mínimo de organização. O primeiro ponto que eu considero primordial para organização é a aprovação de salário e, obviamente, com os pilares pré-definidos. Vini, como assim os pilares pré-definidos? A aprovação de salário ela passa por setores. Não existe só a venda, não existe o time de vendas. Existem setores dentro de uma área comercial. SDR, BDR, Closer, CRC. Qual é o seu modelo de negócio? Você precisa entender qual profissional que você precisa colocar dentro do seu espaço agora. É um gerente? É um supervisor? É um head? Então, cada negócio exige um profissional diferente. Algumas estruturas menores, outras maiores, outras com todos esses que eu acabei de falar aqui agora, mas é muito interessante que você entenda que funciona para o seu modelo de negócio. Então vamos lá falar um pouco sobre isso. O que eu quero? A primeira definição é essa. O que eu quero para o meu negócio? Não tem como você ir para o campo de batalha pensando, eu vou contratar um vendedor. Não, o que eu quero na minha área comercial? O primeiro passo é esse. Eu quero um SDR, eu quero um BDR, eu quero um Social Selling, eu quero um CRC, eu tenho uma clínica, eu preciso de um CRC, eu tenho uma academia, eu preciso de um SDR, de um BDR, preciso de um recepcionista. Então você tem que entender o que você quer. Primeiro ponto que eu vejo muitos profissionais falando sobre isso. Até pausei aqui a apresentação para trazer para você essa palavra recepcionista, porque o nome já sugere, né? Recepcionar. Recepcionista não tem nada a ver com time de vendas. Tem muitas pessoas que acabam confundindo isso. Por isso que eu trouxe aqui esse pilar, para que você tenha clareza que a área comercial não tem nada a ver com recepcionista. Supervisor, é isso que você precisa? Um gerente? Um diretor? Ou você quer um faz-tudo? Uma pessoa que vai fazer tudo no seu negócio e não vai conseguir gerar resultado nenhum. Então esse é um ponto primordial que você precisa entender. O que eu quero para o meu negócio hoje? Esse é o primeiro pilar. Definir, eu quero um CRC. Não, eu quero um SDR, eu quero um Closer. Primeira coisa é você entender dentro do seu negócio o que você precisa. Vini, você está falando um monte de nome em inglês para mim, Closer, SDR, BDR, eu não estou entendendo absolutamente nada. Então você é a primeira pessoa que precisa pesquisar mais sobre a área comercial, principalmente do seu negócio. Porque é extremamente importante você entender o que cada profissional faz e cada função que ele exerce. Um SDR exerce uma função completamente diferente de um Closer. O Closer é basicamente um fechador. Vamos usar um cenário de uma clínica. Um SDR vai ser a pessoa que vai receber todas as demandas que vêm dos anúncios ou que vem ali do orgânico e ele vai direcionar para um agendamento. Quando essa pessoa agendar, ela vai estar frente a frente com um avaliador, com um especialista do produto, dos procedimentos que seja. Esse especialista é o fechador, é o closer. Então, todo negócio precisa ter estrutura diferente. Poxa, Vini, a minha estrutura aqui é pequena, eu estou começando agora, você está falando de vários profissionais dentro de um negócio, eu não posso pagar nem por um. Tudo bem, mas você precisa ter uma estrutura bem definida, independente de ter um grande time agora ou não. Porque quando você for escalando o teu negócio, você não vai ter nenhuma estrutura definida. Você não vai saber aonde posicionar as pessoas certas e, principal, como posicionar essas pessoas dentro do seu negócio. Então, é muito importante você identificar o que você quer. Beleza, Vini, identifiquei o que eu quero, já sei qual é a função, agora você precisa ter um quadro de squad. O que seria esse quadro de squad? Quais são os níveis desse profissional? É um júnior, é um pleno ou é um sênior? Porque às vezes você quer ir para o mercado achar um sênior pagando pelo júnior. Você sabe qual é a média de salário de um profissional experiente para a função que você quer contratar? E aí eu vejo muitas pessoas falando, eu quero pagar 2 mil, quero pagar 2.500, quero pagar 10 mil, que seja. Mas será que para o que você quer hoje, 10 mil é suficiente? Você quer um gerente hoje pagando 5 mil? Talvez a média do seu mercado está pagando 10. O cara não vai ir para sua empresa. E aí você quer pagar 2 mil, 1.500, você vai achar um profissional júnior. E aí é a dor de ter que trabalhar, ensinar, gerar cultura, acompanhar, porque essa pessoa não vai ter um ímpeto ainda. Então você precisa entender qual o nível que você quer contratar. Defino primeiro qual a função que eu quero, agora eu preciso definir qual é o nível. Beleza, Vini, já entendi qual é o nível, fiz uma pesquisa de mercado, eu sei que na minha cidade um pleno, as pessoas estão pagando isso, eu vou oferecer esse salário. Aí você está dentro do seu mercado. Beleza? Qual é o próximo passo?
definir o salário. Qual o mínimo que você pode pagar por essa função e qual que é o máximo. Tem muitas pessoas que colocam um valor tabelado, não, é 2.000. Você tem que abrir uma margem ali, talvez, para negociar. Ah, por quê, Vini? Porque eu tenho uma tese comigo. Isso aqui não é uma regra, mas eu tenho essa tese comigo. Então, se essa pessoa recebe 2.000 numa empresa, por que ela vai sair para a tua para receber os mesmos 2.000? Então, você tem que ter uma margem para negociar com essa pessoa um salário melhor. Se você está pagando esse profissional, você tem que investir um pouco mais nele. E muitas pessoas erram nisso. Por isso que sempre contrato quem está desempregado. E não que seja um problema, tá? A gente tem que dar oportunidade. Só que, na minha concepção, bons profissionais estão empregados. A não ser que ele saiu em algum momento, você colocou a tua vaga e ele apareceu ali, caso raro, vamos dizer assim, saiu da empresa porque não se adaptou à cultura, os valores dele, aquilo que a empresa pratica ou deixa de praticar, aí você encontrou um profissional ali no meio do caminho do nada. Pode acontecer. Quem é muito bom em venda está ganhando dinheiro, está empregado, está tendo resultado. Qual o salário mínimo e qual o salário máximo que eu vou colocar na mesa para contratar? Definimos isso? Definimos. Agora nós vamos definir o que é muito importante e que os empresários já têm abertamente para isso, mas eu vejo muitos que não fazem isso aqui, um tiro no pé. Pensa comigo, o que é mais fácil, vender para 1 ou vender para 100? Obviamente vender para 1. Se você vai dar um fixo para um profissional de vendas, é muito mais fácil ele vender para 1 do que para 100. Não vai vender os outros 99, não vai ganhar nada mais por isso. Qual o ímpeto que ele vai ter para trabalhar com você? Então é muito importante definir também a comissão. Vai ser por venda? Vai ser por agendamento? E os bônus vão ser através de quê? Vini, eu não sei se eu faço bônus por venda ou por agendamento. Eu preciso entender dentro do seu negócio, obviamente, como que funciona a tua estrutura. Cada negócio exige uma estrutura diferente. Vamos lá, vamos falar de uma agência de marketing igual a minha. Vamos falar de uma clínica também. O SDR, o profissional que faz ali a parte de pré-vendas, que não é a venda, que recebe essa demanda do tráfego, o lead ali do orgânico. Qual o papel dele? Conversar com essas pessoas, qualificar essas pessoas através de uma boa comunicação e agendar, não é isso? Então esse profissional não tem que ganhar por venda, tem que ganhar por agendamento. Ele não está vendendo, ele está agendando. Aí ele direciona essa pessoa para alguém. Esse alguém vai fazer o quê? Vender para esse lead. Então esse que está vendendo tem que receber por venda. Ficou claro isso? São responsabilidades diferentes. Definimos isso? Vini, definimos isso. Vamos para o próximo passo. Descritivo da vaga. Muitas pessoas também não sabem fazer um bom descritivo de vaga. Eu preciso anunciar exatamente o que eu quero dentro do meu negócio. Eu preciso trazer as pessoas com o perfil daquilo que está descrito. Aquilo ali não é uma balela, algo bonitinho que você escreve uma vaga super linda para todo mundo. Ah, eu quero me candidatar. Fulano, você leu o que estava no descritivo da vaga? Você atende com esse perfil? Porque 80% das empresas que eu faço serviço na área comercial tem um descritivo de vaga muito bonitinho, mas não seguem nada do que está no descritivo. Aí vai adiantar de quê? Ah, Vini, mas é impossível, é muito difícil achar pessoa com todo esse pré-requisito. Então apaga tudo, que não está servindo de nada. Eu preciso trabalhar dentro daquilo ali, porque se eu quero um profissional com aquele perfil, eu preciso buscar um profissional com aquele perfil. Ah, mas está difícil achar aqui no mercado. Compra esse profissional, tira ele de uma empresa. Se você quer ter bons profissionais, você vai ter que pagar por isso. Fez o descritivo da vaga bonitinho? É um júnior? É um pleno? É um sênior? Nós estamos falando de 3 funções diferentes que o descritivo é completamente diferente também. Não tem como você exigir de um júnior que ele seja um sênior. Então não tem como você querer um sênior e pagar por júnior. Então é muito importante você entender esses valores também. Vini, beleza, definimos tudo isso, agora chegou a hora de publicar a vaga. Eu preciso anunciar isso em algum lugar. E aonde que nós vamos anunciar isso aqui? Nós podemos anunciar no LinkedIn, no Instagram de vagas locais. Aqui na minha cidade tem um Instagram com mais de 60 mil seguidores, que ali eles postam vagas todos os dias. Inclusive eu já coloquei vagas lá e assim, meu e-mail abarrota de currículo, muita gente buscando oportunidade. Então você pode procurar meios também gratuitos igual esse para você conseguir anunciar também. E ferramentas de RH. São 3 pilares muito importantes que eu utilizo aqui. Eu vou rodar um pouco com você aqui pelo LinkedIn, pelas ferramentas de RH e também pelo Instagram de vagas para você ter uma noção exatamente de como que funciona. Vamos lá. Beleza, tô aqui no Instagram de vagas. E como que funciona esse Instagram aqui? Vou colocar até a tela de janela para vocês terem uma visão melhor e não ficar olhando muito para minha cara também aí. Brincadeiras à parte, se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, faz o seguinte, curte aí, vai, compartilha com algum amigo, com alguma amiga, com algum vendedor, com algum dono de empresa, algum especialista de área comercial que precisa contratar melhor, que precisa ter performance nessa área comercial. Isso também vai ajudar esse conteúdo a aparecer para mais pessoas. O YouTube entende que o nosso trabalho está sendo relevante, então preciso que você me ajude aí, curta, comente, compartilhe com as pessoas mais próximas de você. Esse aqui é um Instagram de vagas aqui da minha cidade e um Instagram super legal, que mostra aqui, por exemplo, olha, 518 curtidos, olha que massa, galera. Foi postado há um dia, olha quantas pessoas querem essa oportunidade. Aqui é uma oportunidade de emprego, então você pode colocar em Instagrams também. Passando rapidinho, para essa aula não ficar tão extensa, grupos do LinkedIn. Qual grupo, Vini? Por exemplo, eu trabalho muito com a agência de marketing, que é o meu negócio aqui, de marketing e vendas. Eu entro em grupos aqui
de pré-vendas, SDR, BDR, Side Sales. Então aqui tem sempre pessoas procurando emprego. Sempre vão ter pessoas procurando emprego. Você vai ver aqui, ó, tem uma empresa anunciando essa vaga aqui. Tem pessoas aqui curtindo, já estão analisando qual e-mail para se candidatar ou qual o link para clicar na vaga e se candidatar. Então você pode muito bem vir aqui e postar a sua vaga. Assim como eu já fiz muitas vezes aqui. Muitas e muitas. Muitas das vezes as pessoas não vão engajar tanto, mas elas vão se inscrever. Meu e-mail tá lotado de gente. Ó, coloquei aqui a vaga, o salário, enfim. Coloquei tudo bonitinho, o e-mail que a pessoa precisa mandar. Então, muitas pessoas mandaram o currículo para o meu e-mail. Isso aqui me ajuda bastante a ter bons candidatos. Beleza, Vini? Procurei no Instagram, procurei no LinkedIn e o negócio não performou. Vamos procurar ferramentas de recursos humanos. Hoje existe a Solids, a Bisnell. Inclusive, hoje a minha empresa utiliza a Bisnell. Muito boa ferramenta. Gosto demais. Acredito que é muito legal. Mas tem muitas outras ferramentas de RH que pode ajudar a sua empresa a ter performance também. Tá fazendo sentido? Tá curtindo? Eu acredito que isso aqui já vai te ajudar bastante a encontrar bons profissionais para a tua empresa. Então vamos para o próximo passo, que tem mais conteúdo. Nós já estamos finalizando e você vai ter um complemento bem robusto para gerar mais resultados para o teu negócio também. Vamos lá. Beleza, Vini? E qual que é o quarto pilar? Qual que é o último pilar? É a análise de perfis. Nós precisamos agora analisar, porque fomos para as ferramentas, buscamos esses perfis, então nós precisamos entender quais são os melhores para o nosso negócio. E essa é a parte primordial do processo, porque vai vir muita gente ruim também. Vai vir muita gente boa, mas vai vir muita gente ruim. Como assim, Vini? Como você detecta se as pessoas são boas, se as pessoas são ruins? Não é porque um profissional não pode performar na sua empresa. É porque dependendo do seu momento, você não pode esperar aquele profissional júnior virar sênior. Às vezes, no seu momento, você precisa de um júnior, não de um sênior. Então, nessa jornada, vão vir pessoas certas, mas vão vir pessoas completamente aleatórias também, porque às vezes a pessoa não tem nada a ver com a sua vaga, mas ela precisa trabalhar para colocar o currículo ali. Tudo bem com isso, não tem nenhum problema, mas isso atrapalha muito no processo e você tem que ter resiliência, porque não vai ser simples você achar um bom profissional. Já levei quase 3 meses para contratar um bom profissional para a área comercial. Se tiver 1% de dúvida, não contrate. Poxa, Vini, mas é 99% de certeza. Se tiver 1% de dúvida, não contrate. E isso vai ser doloroso você descobrir na prática. Eu não vou te provar aqui agora, porque também essa aula vai ficar muito extensa, mas eu já passei muito por isso. Não contrate se tiver 1% de dúvida. Então tem que ser exatamente o perfil que você deseja, como está no descritivo, com o salário que você deseja, dentro de todo um escopo planejado e não a moda, a sorte que você precisa fazer. Beleza, Vini, qual que é o primeiro pilar que você faz aqui? Eu faço um teste DISC, e para quem não sabe o que é um teste DISC, em resumo, ele é um teste, né? Obviamente, o nome já sugere, é um questionário capaz de identificar o perfil comportamental predominante daquela pessoa. Ou seja, é uma metodologia utilizada por recursos humanos, por empresas de RH, inclusive, para identificar padrões de comportamento. Então aqui você já consegue identificar um pouco dos padrões de comportamento. Vini, como assim? Que padrões de comportamento são esses? Existem padrões muito bem definidos, que o primeiro deles é o dominante. E como que funciona o dominante? Ele é relativo à pessoa que lida com problemas e desafios. O influente é relativo a como a pessoa se relaciona e influencia os outros. Estabilidade é relativo a pessoa que lida com mudanças e seu ritmo. E conformidade, relativo à pessoa que lida com regras e procedimentos estabelecidos pelos outros. Vini, e como que eu acesso isso aqui? Eu deixei um linkzinho aqui para você, você pode utilizar aí nos seus processos seletivos. E aí nós vamos lá. Tá bom, Vini, você falou um monte de perfil aí, qual que é o importante para mim? O dominante e o influente eu acredito que são os melhores para a área comercial. São os que eu tenho aqui e os que me trazem mais performance. Aí vai depender muito do profissional que você deseja. É um SDR, é um closer, mas os perfis dominantes e influentes são os melhores ali para a área comercial. É importante você fazer esse teste. Geralmente eu faço o teste DISC junto com a solicitação de um vídeo. Então, quando a pessoa ela é aprovada pelo currículo, pela fase currículo, eu mando e-mail solicitando um teste DISC com o vídeo. Vini, mas que vídeo seria esse? O vídeo capaz de você identificar quem é bom em comunicação, quem não está lendo no papelzinho ali, achando que está enganando a gente, quem tem habilidade, experiência, expertise e fala tudo na ponta da língua. Não fica pensando muito o que vai falar e nem fica inventando a roda. Eu gosto muito das pessoas que quando chegam numa parte do vídeo falam assim, ó, vou falar a verdade, isso aqui eu não fiz nos últimos 90 dias e tudo bem, não tenho muito hábito de ler livros, mas eu gosto muito de estar atualizada através de cursos online ou através de outras ferramentas de educação que não está atrelado somente ao livro. Então, o que a gente faz aqui na solicitação do vídeo? Básico, qual é o nome, idade, cidade, como que faz para se organizar, para atuar com vendas, e como que é a rotina diária dessa pessoa. Se a pessoa não sabe dizer a rotina dela diária na ponta da língua, você tem um problema. O
que os pais fazem, qual livro leu nos últimos 90 dias, quais as crenças, o que essa pessoa acredita, o que essa pessoa gostou da vaga. Então são 8 perguntas que eu faço ali, roteirizado para a pessoa me entregar. Ela vai enviar esse vídeo em um link do Google Drive. Você vai solicitar o seguinte: fala fulano, tudo bem? Você foi aprovado para a próxima fase do processo seletivo e agora a próxima fase é um teste DISC mais um vídeo. Você vai precisar gravar um vídeo com essas perguntinhas aqui. Não precisa ter super edição, super produção, é um vídeo curto e objetivo, e você vai mandar o print do seu teste DISC, do resultado do seu teste DISC. Vini, que teste é esse? Nesse linkzinho que eu mandei aqui para você. E aí esse link aqui, você vai mandar para a pessoa e ela vai fazer esse teste DISC, você vai analisar o perfil dela, geralmente perfis dominantes e influentes são os melhores para você, e você vai ver com essas perguntas aqui. Você vai analisar o que nesse vídeo? Como já falei anteriormente, comunicação. Você vai analisar como essa pessoa fala as respostas na ponta da língua, como ela traz a visão dela do mundo legal. Então você vai ver se enquadra com aquilo que você precisa para trazer para um próximo passo, que vai ser a apresentação em vídeo. Como assim, Vini? Uma apresentação em vídeo? Ela já não fez um vídeo? Agora é diferente. Ela fez um vídeo para se apresentar para você. Essa apresentação vai ser uma tarefa que o candidato vai preparar, uma breve apresentação sobre o papel da vaga desejada, por exemplo. A vaga é o quê? É um close? É um CRC? Você vai pedir para essa pessoa fazer uma apresentação curta, de 20 minutos, para ela te dizer exatamente o que faz essa função, como faz essa função, como ela pode te ajudar a ter resultados fazendo parte dessa função, sendo a dona dessa função. Então você vai pedir essa tarefinha, eu sempre dou prazo, tá? Eu quero muito deixar isso claro para você. Coloque prazo, porque senão você deixa correr frouxo ali e o processo vai demorar uma vida. Beleza, Vini? Então como que eu faço para criar um prazo? 2 dias, coloca para 2 dias. Então até o dia tal, às tal horas, você precisa me dar uma resposta aqui. Se eu dar a resposta, beleza, ok, tô dentro, vamos para cima. E você vai marcar com ela ali, dê algumas opções de horário para marcar num Google Meet. E nesse Google Meet você vai fazer a seguinte avaliação: o entendimento do candidato sobre a função, as responsabilidades e como ela pode impactar diretamente no resultado do time de vendas da sua empresa. Esses são os objetivos dessa apresentação em vídeo. Beleza, Vini, gostei super do vídeo. Você vai pedir um prazo para essa pessoa, porque você está analisando outros candidatos também, e vai entrar em contato com ela posteriormente, gostando ou não desse candidato. Passou para a próxima fase? Nós vamos entrar agora numa entrevista cultural mais técnica, para que a gente consiga fazer os acertos finais ali com essa pessoa, então fechar uma parceria caso dê tudo certo. O objetivo dessa entrevista é avaliar o fit cultural, finalizar ali entendendo bem sobre a comunicação, o nível técnico do candidato, se ele está dentro da sua cultura. Fulano, olha, aqui na empresa funciona assim, a gente trabalha desse dia até esse dia, mas se as coisas estiverem apertando, eu quero contar com você. E aí, você está dentro junto comigo? Tô. Então vamos para cima. Então você tem que entender um pouco dessa pessoa também, do que ela aceita, do que ela não aceita, para que vocês também alinhem um pouco dessa expectativa e cheguem em um plano legal. Uma das coisas que eu já errei muito em processo seletivo, eu já finalizei aqui a aula, e eu preciso que você não se perca nesse detalhe porque ele é muito importante. É você passar salário no final de tudo. Fez um baita processo, chegou no final, a pessoa, poxa, esse salário não dá para mim. Sempre coloca o salário lá na descrição da vaga. Confirma depois com a pessoa, antes dela ir mesmo para o vídeo, para o teste DISC, fulano, antes mesmo de você ir para a próxima fase, que você foi aprovada, eu quero entender se esses valores aqui fazem sentido para você. Você quer prosseguir com a vaga? Sim, eu quero prosseguir com a vaga. De preferência por e-mail, tá? Todo esse processo por e-mail. Beleza, se ela aprovou, agora vale a pena, faz sentido você seguir com o processo. O que você não pode é, de fato, ficar em um processo com uma pessoa que, poxa, ela não vai continuar com você. Ela vai chegar no final e vai dizer, poxa, esse salário aqui não dá pra mim, eu não vou trabalhar por esse salário. Fechou? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. A gente faz um processo exatamente assim, à risca. Demora um pouco, não vou dizer pra você que vai ser super rápido. Alguns processos levam mais tempo porque é um processo robusto, praticamente à prova de erros. Não tem como ser 100% a prova de erros, porque nós estamos trabalhando com seres humanos e a gente não tem como prever tudo, mas dessa forma você vai deixar o teu processo redondinho, bem organizado, estruturado, para que você consiga ter performance e muito mais resultados na sua jornada. Vamos juntos? Espero que você tenha curtido. Compartilhe esse vídeo mais uma vez. Siga aqui o nosso perfil no YouTube, lá no Instagram também, @ViniAzevetoBR, nós temos muitos conteúdos sobre time de venda, sobre área comercial. Se precisa de alguma ajuda na sua área comercial, estruturação, todo o processo de cultura, de performance, pode contar comigo, manda um direct para mim no Instagram, eu mesmo vou te responder e vou fazer questão de ajudar a sua empresa a chegar no próximo nível também, tá bom? Vamos nessa e a gente se vê no próximo capítulo aí, nas próximas aulas.